Deixa eu ver agora uma pergunta que deixaram aqui para mim. Cordélia. Fausto, eu tenho uma pergunta. Pode ser um pouco fora do assunto, peço desculpas, mas pode cultuar mais de 2 deuses? Tá. Deixa eu me dedicar brevemente para essa pergunta agora. Acho que eu não vou nem precisar anotar. 1. O que é um deus ou uma deusa? 2. Qual o significado de cultuar um deus ou uma deusa? 3. Por que poderia ou deveria de haver um conflito nisso? Tem que entender o que é o significado de cultuar. Ao cultuar algo que você chama de um deus ou uma deusa, você está reconhecendo algo como sendo uma força exterior a você e que é uma força maior do que você, a quem você vai prestar respeito, a quem você vai prestar admiração e também uma forma de representar uma força natural, uma força da realidade que também está presente em você e de quem você vai colher várias qualidades pela relação com essa força. É mais ou menos isso que você está chamando de um deus ou uma deusa? Ou você está chamando de uma força criadora do universo? Por quê? Vamos lá. Existem vários diferentes conceitos sobre o que é uma divindade dentro do meio religioso, místico e mágico. A construção sobre deuses enquanto seres únicos, criadores, como Jeová, o único Deus, o único verdadeiro Deus, criador do universo, Alá, o único Deus, criador do universo. Houve um ponto dentro da história humana, antropológica, em que este tipo de culto de divindade surgiu. E veio junto com um momento em que propagou uma maneira de entender o que significa ser humano, o que significa ser indivíduo enquanto individualidade. Povos declaradamente politeístas geralmente eram povos que reconheciam o aspecto multifacetado da consciência humana. Eles se identificavam não como indivíduos únicos, exclusivos, individuais dentro da manifestação da consciência deles, mas como uma constante guerra interna de diferentes pulsões e paixões que puxavam eles para um lado ou para o outro. Você vai ler a Ilíada, a Odisseia, você vai ver a maneira como os deuses influenciam os humanos que estão ali na guerra de Troia e acontecendo as coisas lá e o terror todo tocando, e você vê o quanto que eles têm uma perspectiva de que eles são influenciados por várias pulsões diferentes na consciência deles que tá o tempo todo brigando e levando eles para um lado para o outro. E que essa vontade unificada e individual não se manifesta com tanta potência. Enquanto que em religiões abramânicas, messiânicas, monoteístas, existe essa necessidade de todo indivíduo se reconhecer como único, ego, um indivíduo com a vontade, com a razão própria, bloqueado de todas essas pulsões de paixões que tentam agarrar eles para um lado pelo outro, porque a mente deles está ancorada e vinculada e ligada ao único regente de todo o universo, o único verdadeiro Deus. E, portanto, uma única vontade, uma única voz interna, uma única razão verdadeira. Se você se preocupa, ou se a sua visão de divindade, de Deus e de deusa, ainda está muito atrelada a essa visão monoteísta, de que quando você adota a adoração, ou quando você adota o culto a uma divindade, você está botando essa divindade no centro da sua realidade e ela passa a ser a única verdade possível, porque quem criou todas as coisas foi, sei lá, Odin. Oh, só Odin é verdadeiro, Odin é o único e verdadeiro Deus. Ou então o único e verdadeiro Deus é Lúcifer, sei lá. Você está simplesmente pegando um jeito de entender a consciência sua e a sua realidade, a construção dela, como tendo um único espaço, como tendo um único verdadeiro filtro, viés, criador, e substituindo por outro.
Você está pegando o Deus cristão criador, o único verdadeiro que desbarata todos os outros, onde todo o resto é o demônio o inimigo, tirando ele, colocando Isis, colocando Pachamama, colocando qualquer outra divindade no lugar. Eu te sugiro não fazer isso. Porque no momento que você se desvencilha dessa necessidade de entender que qualquer Deus que você vá querer se aproximar e se relacionar tem que ser o único verdadeiro da sua realidade, a sua pergunta deixa de fazer sentido. Porque é impossível haver conflito nisso. Se você não está tentando entender essa divindade que você cultua como a única verdadeira possível, como a verdadeira criadora do universo, não tem por que ter problema adorar dois deuses diferentes. Nem de panteões diferentes. Vamos lá. Espero ter respondido bem a pergunta. Agora vamos para a pergunta do Alpha, que eu tenho que responder agora. Arte em metal. Ele quer criar peças que ele faz em arte em metal que carreguem magia e dar uma utilidade mágica para essas peças com metal. Meu amigo, tem uma coisa muito legal para falar para você sobre isso. Sabe quando as pessoas falam sobre carregar alguma coisa com energia? Um dos vieses e interpretações que eu posso dar de modo bem direto para isso é: dá esse exemplo. Isso daqui é o meu diário mágico atual. Eu sempre mudo essa capa que eu faço aqui, que eu faço uma arte para ele. Eu pego folhas chamex e eu junto elas e eu pego um furão meu, que é um negócio de artesanato, faço os furos na medida correta, eu pego linha e agulha e eu costuro pequenos gominhos de caderno para poder fazer um caderno de 120 páginas, em média. E depois que eu faço esse caderno, eu geralmente coloco eles também amarrado junto com essa capa de couro de uma agenda velha que eu encontrei na minha casa, que eu decidi dar um uso mágico para ela. Eu peguei essa alça do caderno e coloquei um pingente de dragão que eu costumava ter e que ele quebrou na parte dele que fazia o vínculo do elo para poder manter ele preso. Então, como não tinha mais como ele manter ele preso como um pingente, como esse pingente de dragão que vocês estão vendo aqui, eu olhei para esse pingente que estava guardado e falei assim, cara, dá para dar um uso para ele, que é colar ele nesse fio para eu fazer um caderno totalmente customizado. O tempo, o emprego da minha energia psíquica, motora, emocional na confecção desse caderno faz ele ser um caderno mágico para mim, porque eu confeccionei ele. Se você trabalha como um artesão e faz peças metálicas, artesanato com alguma coisa, aquilo que você está fazendo criar, não só o fato de estar passando pelas suas mãos, literalmente, mas por ter o emprego da energia, ATM, qualquer coisa, do seu corpo, da sua biologia, do seu gasto de neurônios fazendo aquilo, já impregna aquilo com uma forma de energia sua. A energia do seu trabalho convertida na manifestação de alguma coisa na materialidade. Isso já torna o objeto, em algum sentido, mágico. O que você pode fazer é pensar que, por conta do vínculo, por conta do fato de eu ter criado esse caderno, eu tenho um vínculo forte com ele. Porque ele surgiu das minhas mãos, e aí vem a questão do vínculo simbólico no sentido psíquico da coisa. De eu olhar para esse caderno e lembrar que ele está aqui, e isso me impelir à prática, porque eu preciso manter esse caderno que eu mesmo criei alimentado com a minha prática. Eu preciso anotar coisas nele. Porque o meu envolvimento afetivo com ele me impele a isso. Eu olho, sempre que eu vejo ele,
Para vocês entenderem, ele fica na minha mesa num lugar destacado com um stand, assim, um negocinho que ele fica sempre assim, ó, bonitinho, para me apresentar. Que é para eu não. Ele não fica num lugar guardado dentro de uma gaveta. Ele fica num lugar apresentável na minha mesa, porque no momento que eu levanto da minha cama, bocejo e olho para frente, eu vejo o caderno. E ele passa a ser um token, um lembrete constante de que ele precisa ser alimentado. E que se ele precisa ser alimentado, quer dizer que eu preciso continuar sempre praticando. E esse vínculo que eu estabeleço com esse objeto que eu mesmo criei já é um vínculo, por assim dizer, mágico. Eu estou te dando algumas dicas interessantíssimas sobre o que você pode fazer para fazer algo mágico com os objetos de metal com qual você trabalha. Ele não necessariamente precisa ter símbolos mágicos nele, mas o próprio fazer artístico, com a consciência de fazer algo que você cria para si, já é mágico. Então, o que mais você puder inovar com isso, você pode fazer algo que você vá utilizar como abrigo, por exemplo, para um golem, como é na prática mágica, hermética, cabalística. Ou no caso de um servidor, que você vai criar algo que vai ser o abrigo de um servidor mágico. Eu falo mais explicitamente e aprofundamente. Nossa, aprofundamente tá horrível. Tô esquecendo como é que fala português, gente. Eu falo com mais profundidade a respeito disso no meu curso a respeito de sigilos e servidores, em que eu explico sobre qual é o significado de você ancorar um servidor numa base material, explico um pouco sobre o que está por trás da fundamentação disso e explico como fazer isso brevemente. Um outro curso meu também com o Nino que ajuda com isso é o curso nosso de imantação e consagração de objetos mágicos, que a gente justamente fundamenta basalmente sobre como tem vários objetos no nosso cotidiano que a gente já dá um trato mágico para eles, traz à consciência isso e utiliza essas informações, esse conhecimento para pensar em como pegar objetos que a gente vai arbitrariamente dar um uso mágico para eles. Consagração de objetos. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada também. Eu vou pegar o link agora destes dois cursos para mostrar para você. Pessoas, vocês podem fazer mais perguntas. Acho que eu vou ficar aqui até a hora que eu cansar, ou até a hora que vocês cansarem de conversar comigo. Fala, Ricardo.